Olá pessoal, o professor Gabriel aqui. Hoje a gente vai estar falando aí sobre o Google Drive. Nós vamos ter uma aula hoje de Google Drive. O Google Drive, não só o Google Drive, mas todas as outras ferramentas de armazenamento em nuvem, são o futuro do armazenamento de dados, né? A cada dia que se passa, cada vez menos é usado o armazenamento em mídias físicas. O que é o armazenamento em mídias físicas? É todo tipo de mídia física, né? Todo tipo de peça, todo tipo de dispositivo que nós usamos para salvar arquivos. Por exemplo, um pendrive, um HD externo, um CD, né? Um DVD. Então, todos esses tipos de dispositivos, cada um com sua característica, alguns óticos, outros magnéticos e outros eletrônicos, são mídias que vão salvar esse arquivo em modo físico, né? Ou seja, o arquivo vai estar fisicamente ali. Então, se eu tenho um arquivo fisicamente dentro de um pendrive, o meu arquivo ele corre perigo, porque o pendrive ele pode ser roubado, ele pode ser danificado, pode alguém sentar em cima do pendrive, pode esse pendrive cair no chão, esse pendrive eu posso perder, né? Ou até esse pendrive ele pode corromper. Então, toda vez que eu tenho um arquivo salvo em alguma mídia que não é física, desculpa, eu estou correndo perigo, porque as mídias físicas elas podem cair, elas podem quebrar, elas podem corromper. E como o meu dado está salvo apenas naquele local, eu vou perder o meu dado junto com todas as outras informações que estavam naquela mídia. Por isso, os armazenamentos em nuvem, eles vêm trazer aí um novo tempo para o armazenamento de dados. Hoje nós somos muito dependentes dos dados digitais, né? Hoje não existe quase mais nenhum lugar que se usa arquivo, que se usa papel, e os que ainda usam vão migrar para os documentos digitais, para os arquivos digitais. Então, para armazenar tudo isso, nós precisamos ter certeza que aquilo ali não pode ser perdido. Imagina uma empresa com um documento que não pode ser perdido de jeito nenhum. Esse documento não pode estar em uma mídia física, ele tem que estar em um serviço de armazenamento em nuvem ou em um servidor particular dessa empresa. As grandes empresas também, elas contratam, elas geram servidores particulares. Mas o que é um servidor? Isso aí a gente vai entender daqui a pouco lá na frente, tá? Então, para a gente já começar a entender o que é armazenar em nuvens, né? Quando a gente ouve a palavra armazenamento em nuvem, a gente pensa que talvez o arquivo está na nuvem, né? Como se o arquivo estivesse salvo na nuvem. A pessoa, o arquivo está salvo na nuvem? O arquivo realmente está lá no céu? Como que foi colocado na nuvem? Foi um avião que colocou? Na verdade, quando a gente fala nuvem, a gente está usando um nome genérico, né? A gente está usando uma forma genérica, né? A gente está usando uma metáfora para poder dizer que esse arquivo ele está sempre disponível, que ele está sempre pronto para eu poder acessá-lo aonde eu estiver, como se fosse uma nuvem que me acompanha. Aonde você está, você levanta a cabeça, vai ver alguma nuvem no céu. Então é uma forma alusória, uma forma didática de explicar como que é esse arquivo. Agora, para a gente poder entender isso de uma forma técnica, a gente tem que passar para esse vídeo que vai explicar para a gente um pouco como é que essa questão do armazenamento em nuvem, tá? E aí daqui a pouquinho eu vou voltar para poder a gente entender melhor como é que isso aí funciona. Our family album. Sim, houve uma época em que fotos eram guardadas em álbuns, músicas em discos e textos em papel. Algo quase inimaginável hoje, se você é um ativo usuário da nuvem. A nuvem da internet, apesar de soar etérea e distante, é algo bem real e físico. E usá-la nada mais é do que terceirizar o arquivamento de documentos e programas. Em vez de encher o seu disco rígido, você faz isso com o de um servidor em algum lugar do mundo.
As empresas que oferecem esse serviço mantêm torres de servidores, que são inúmeros computadores e discos rígidos conectados, que guardam os arquivos e seus backups. A principal vantagem é que você pode acessá-los de qualquer dispositivo conectado à internet. Para empresas que usam a nuvem para rodar softwares, há ainda uma economia em licenças e espaço. O maior perigo é a segurança, e já houve casos de hackers invadindo e divulgando documentos. Uma lição para os servidores, para melhorarem seus sistemas, e para os usuários. Afinal, nem tudo deve ficar na nuvem. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aí, na verdade, o armazenamento em nuvem ele é um serviço, né, é disponibilizado para as empresas, e o seu dado, quando ele está salvo na nuvem, ele está salvo de forma física em algum lugar, né? Esses lugares que esses dados estão salvos de forma física são os servidores, né? O servidor ele vai ser o quê? O servidor ele é um computador, só que ele é um computador basicamente diferente do seu computador, né? Diferente de um computador pessoal, ele é um computador próprio para armazenar grande quantidade de dados. Então, o servidor ele é um computador equipado de memória e armazenamento de dados que vai armazenar dados em massa, tá bom? Hoje, os servidores são presentes o tempo todo em nossa vida. Para você, por exemplo, fazer um cadastro no Detran, em um site do governo, seus dados estão salvos no servidor. É lá que os seus dados vão ser encontrados para que possa ser feito um cadastro ou alguma coisa. Toda vez que você está acessando um site, você está acessando um servidor, porque todos os dados do site estão armazenados no servidor. E todos os servidores existem um lugar, um endereço, você consegue tocar neles, né? Aí você vai me perguntar, poxa, professor, mas se o servidor também é físico, ele não corre o risco que o meu pendrive corre, que se eu salvar o meu arquivo ele corre? Ele não vai correr, por quê? Porque os servidores, além de ter vários sistemas de segurança, eles têm backups. O que acontece? O servidor geralmente ele vai fazer backups desse arquivo, ele vai ter servidores clusters, que são servidores que vão fazer o backup de outro servidor. Então, assim, as grandes empresas elas vão ter todos os recursos para que nenhum dado que esteja ali seja perdido. Mesmo que falte uma luz, mesmo que, enfim, aconteça tudo que você pensar, né, não vai ser perdido esses dados, tá bom? Por isso que as empresas vendem esse serviço de servidor aí bem, com bastante segurança, né? Então, como é que funciona essa questão do servidor? Nós temos que entender que dentro da internet existe o que a gente chama sempre de cliente-servidor. A todo tempo na internet está tendo uma relação de cliente e servidor. Servidor, como a gente já sabe, são os detentores da informação, são os computadores mestres, onde tem todas as informações, né? Enquanto o cliente é aquele que acessa aquela informação do servidor ou envia uma informação para o servidor. Então, a todo momento na internet, o servidor ele está trocando informação com o cliente, tanto em ida, tanto em volta. Tá bom? Então, quando você acessa um site, você está acessando um servidor que volta. Você envia uma informação para um servidor, o servidor volta essa informação para o seu computador e assim sucessivamente. Como você se conecta com o servidor? Através da internet. Então, ou seja, quando eu tenho um armazenamento em nuvem, eu nada mais estou fazendo do que salvando esse arquivo em algum servidor da empresa que está me fornecendo aquele serviço, né? Então, por exemplo, nós temos aí os principais serviços de armazenamento em nuvem. Os mais conhecidos são o OneDrive, o Dropbox e o Google Drive. Então, vamos usar como exemplo aí o Google Drive, né? O Google Drive, ele pertence a Google. Então, quer dizer que toda vez que você joga um arquivo, que você salva um arquivo no Google Drive, esse arquivo seu está salvo fisicamente em algum computador lá no data center da Google. O data center é um lugar onde é cheio de servidor. Tá? É um lugar onde tem todos os servidores naquele local ali. Então, existe alguma máquina realmente tocável que aquele arquivo seu que você salvou no Google Drive, ele está. Então, o que é o Google Drive? A Google, ela pega alguns servidores, basicamente, de forma bem assim, bem simples. Ela dá, né, uma fatia desses servidores, por exemplo, assim, eu estou dando para o Gabriel aqui 10 GB, 5 GB, né? Geralmente, o Google Drive hoje,
ele oferece alguns gigas de armazenamento, né? Outros oferecem uma outra quantidade de gigas de armazenamento e por aí vai, né? Mas a Google Drive ela tem a quantidade maior de armazenamento, né? Mas assim, basicamente, então quando você está acessando ali o Google Drive, né? Você basicamente está usando uma parcela do armazenamento de algum computador físico da Google para colocar o seu arquivo, entendeu? Então, basicamente, eu estou acessando o computador deles, né? Estou salvando as minhas informações num computador da Google, tá bom? Isso daí é bem importante. Então, quando eu estou salvando um arquivo no Google Drive, basicamente eu estou salvando aí um arquivo é, em um computador físico que pertence à Google, tá bom? Se eu fizer isso com o OneDrive, eu também vou estar salvando no OneDrive da Microsoft, tá? Lembrando que o Google hoje, a sua conta ela começa com 15 GB, então gratuitamente você tem 15 GB de armazenamento no Google Drive. Se você quiser usar, né, uma quantidade maior de armazenamento, né, maior de gigas, aí você vai ter que pagar, né, um valor para poder expandir o seu armazenamento, tá bom? E aí agora nós vamos ver um tutorialzinho básico de como que eu faço para acessar essa ferramenta, tá? A gente escolheu aqui o Google Drive porque ele é o mais usado, mas muita gente usa o Dropbox, o OneDrive e outros serviços também que funcionam bem parecidos em relação ao Google Drive, tá bom? Então, para acessar a sua conta, eu vou aqui abrir meu computador. Basicamente, o que você vai fazer, né? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai logar com a sua conta do Google, tá bom? Então, basicamente, você vai logar com a sua conta do Google, aquela mesma conta que você acessa o Gmail, a mesma conta que você acessa o Google Fotos. Se você tem um celular Android, ele vai estar usando esse mesmo e-mail. Então, você vai lá no Google, né? E pode colocar assim, ó, Drive, tá bom? Pesquisou o Drive, você vai acessar aqui a primeira parte, que é o Google Drive, primeiro resultado. E aqui você vai colocar assim, ó, acessar o Google Drive. Quando você clicar em acessar o Google Drive, você vai aguardar, né? Aqui está aparecendo algumas contas que eu já loguei no meu Google. Pode ser que só apareça no seu computador, ou se a sua conta já estiver logada no navegador, já vai abrir o Google Drive direto, né? Ou também pode ser que apareça essa imagem aqui, ó, que é quando não tem nenhum histórico de conta, tá bom? Eu vou usar uma conta que eu já loguei nesse computador. No seu caso, você vai colocar o seu e-mail e depois você vai colocar a sua senha. Então, vou colocar aqui a minha senha e vou para o próximo. Pronto, agora já abri o meu Google Drive. Aqui no meu Google Drive, basicamente, a gente tem os seguintes painéis, né? Aqui em cima você tem a pesquisa, caso você já tenha algum arquivo no Drive, você pesquisar, tá? O meu Google Drive está vazio, porque eu não tenho nenhum arquivo ainda, tá? Aqui eu tenho compartilhados comigo, que é onde você pode compartilhar o documento com alguém, né? Isso é muito interessante, aí várias pessoas podem editar esse arquivo. Então, por exemplo, você tem um documento que você quer compartilhar com seu colega de trabalho, que é um projeto do trabalho de vocês, cada um faz uma parte em casa, ou até um trabalho da escola, e etc. E você vai usar o Google Drive para compartilhar, porque todo mundo vai poder editar e tudo que for editado vai ser salvo na versão desse documento, tá bom? Além de que aqui no Google Drive nada está perdido, né? Você está salvando em nuvem. Então, se eu estou logando aqui no meu computador pelo seu celular, você vai conseguir acessar. Se você chegar no computador do seu trabalho, você vai conseguir acessar. Na sua escola, você vai conseguir acessar. Em qualquer computador que você estiver com internet, em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você colocar o seu e-mail, se você colocar a sua senha, você vai acessar esses arquivos. Daí vem a ideia do arquivo em nuvem. Porque aonde você estiver, esse arquivo vai estar com você. Você só precisa ter um computador com internet, tá bom? Então agora a gente vai vir aqui e a gente vai
começar criando um novo arquivo. Então venho aqui em novo e aí ele me dá várias opções. Se eu quero criar uma pasta, se eu quero criar documentos, né? Fazer um upload de pasta, que é pegar uma pasta do meu computador e já colocar no Google Drive, ou fazer um upload de arquivos, que é quando eu tenho um arquivo no meu computador e eu já vou salvar ele no Google Drive. Fiz o meu arquivo no computador, agora eu quero salvar no Google Drive. Aqui em pasta, eu vou clicar para criar uma pasta. Então posso criar uma pasta aqui, por exemplo, documentos, e clicar em criar, e ele vai criar uma pasta. Aqui funciona igual no computador. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma outra pasta, eu posso clicar com o botão direito aqui na área em branca ou ali em novo e colocar de novo nova pasta. E colocar, por exemplo, Gabriel, onde eu crio aqui uma nova pasta. Essa nova pasta que eu criei ela aqui na parte principal do Drive, mas se eu quiser colocar ela dentro de documento, é só eu clicar e arrastar essa pasta para dentro de documentos, que essa pasta vai para dentro de documentos. Quando eu abrir documentos, a pasta está lá dentro. Tá bom? É igual no computador, que a gente arrasta, né, botãozinho direito para criar uma nova pasta. Se você já tem uma intimidade com o Windows, você já vai conseguir fazer isso daqui da mesma forma que se faz no computador. Tá? Então todas as opções de novo, se eu clicar com o botão direito, eu vou ter. Tá bom? A diferença é o seguinte, eu quero criar um novo documento dentro da pasta Gabriel. Então é só eu abrir Gabriel e clicar aqui, ó, botão direito, novo, e criar o que eu quiser aqui dentro. Se eu quiser criar uma pasta junto com documentos, eu volto aqui, ó, na raiz, tá? E clico com o botão direito. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui em cima é o meu caminho, é onde eu estou. Então, estou na pasta documentos. Se eu entrar aqui em Gabriel, aqui em cima é o meu endereço. Eu vejo aonde eu estou. Então, aqui no caso, estou na pasta Gabriel, dentro de documentos, dentro de meu Drive, tá bom? Aí, se eu quiser criar um documento, né? Vou criar um documento aqui dentro de documentos. Eu venho aqui, botão direito, documento do Google, é um documento de texto. Quando abrir o documento do Google, eu já vou conseguir criar um documento de texto aqui dentro, tá? O que eu fizer de edição dentro desse documento de texto já vai ficar salvo na pasta em questão, a pasta que eu criei esse documento, que no meu caso aqui é a pasta documentos, tá bom? O interessante é que aqui você não precisa salvar. Tudo que você for fazendo já vai ficar salvo. Olha lá, ó, salvando. Olha lá, já foi salvo. Se eu fechar isso daqui e eu olhar aqui no meu Drive, olha, o documento já está salvo. Se eu abrir, editar de novo e fechar, ele vai ficar salvo. Você não precisa clicar em arquivo, salvar, como geralmente a gente faz no computador, tá bom? Agora, se eu quiser passar um arquivo para cá, como é que eu vou fazer? Aí é muito simples também, né? Eu vou pegar aqui um arquivo que eu quero, eu vou abrir aqui uma pasta qualquer do meu computador e vou colocar esse arquivo aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta qualquer, né? Vou aqui em documentos, por exemplo, e eu quero aqui, ó, pegar essa pasta aqui, esse arquivo, avaliação módulo 1. Eu clico com esse arquivo e eu posso arrastar esse arquivo aqui na janela do Google. Deixa eu sair da tela cheia, que vai ficar melhor para a gente poder trabalhar. Só sair da tela cheia aqui. Tela cheia atrapalha um pouco. Pronto. Então venho aqui em documentos, né? E aí eu vou arrastar e vou jogar aqui dentro. Quando eu soltar, aquele documento que estava no meu computador já vai estar gravado no Google Drive. Então, poxa, professor, como é que eu faço para colocar um documento dentro do Google Drive? Desse jeito aqui que eu mostrei para vocês. Tá bom? Vou fazer aqui de novo, ó. Pego esse arquivo aqui, Google Drive. Ó. Esse aqui, por exemplo, recorde-se essa gravação. Arrasto e jogo aqui dentro. Isso se eu quiser botar na pasta documentos. Se eu quiser botar esse arquivo na pasta Gabriel, então eu vou abrir a pasta Gabriel e eu vou
eu vou aqui estar jogando o documento aqui dentro. Joguei, soltei, ele já vai começar a fazer o upload do arquivo. Aquele arquivo que estava no meu computador, agora eu passei para o Google Drive. Então, em vez de eu passar para um pendrive, eu estou passando para o Google Drive. A partir de agora, esse arquivo aqui, nunca mais vou perder ele. Aonde eu estiver no mundo, eu vou logar com o meu e-mail e vou conseguir acessar esse arquivo. Tá bom, pessoal? E aí agora eu começo a montar minha estrutura dentro do Google Drive, né? Então aqui eu consigo acessar, né, dentro da minha pasta, acessar aqui meu documento, e aí eu vou estruturando, vou criando outras pastas, vou jogando ali dentro, né? Vou estruturando isso daqui da melhor forma. Agora, para a gente finalizar, se eu quiser excluir o arquivo também é muito simples, né? É só eu clicar no arquivo e apertar o botão delete ou clicar com o botão direito e aqui remover. Então eu vou mandar esse arquivo para lixeira. Aqui no campo lixeira é onde estão os arquivos que eu excluí, tá bom? Do meu computador. Do meu computador não, desculpa, do meu Google Drive, tá bom? Aqui o armazenamento, tem ainda 15 GB para usar. E aí, pessoal, para a gente finalizar, como é que eu faria, por exemplo, para que outra pessoa, esse arquivo, ele está armazenado no meu Google Drive, mas eu quero que outra pessoa que tenha também o Google Drive possa ver esse arquivo, possa acessar esse arquivo. Ou se fosse um documento de texto, que a pessoa pudesse editar esse arquivo também, dando 2 cliques e editando. Como é que eu faria para compartilhar no Google Drive? Vamos dar um exemplo. Eu sou professor de uma turma que eu divido com mais 2 professores. Como que os 3 professores vão acessar uma mesma tabela de nota e lançar nota? Pega um Google Drive, coloca essa tabela de nota e compartilha esse arquivo com 3 professores. Esses 3 professores vão poder entrar dentro desse arquivo e editar esse arquivo e poder acrescentar as notas. Cada um no seu computador, cada um no seu Google Drive. E pode fazer os 3 ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Como é que eu pego um arquivo e compartilho para que alguém possa ter acesso? Eu vou clicar ou aqui em cima, onde tem um símbolozinho do bonequinho e o mais, ou com o botão direito também, em cima do arquivo, e aqui compartilhar. Cliquei em compartilhar. Agora eu vou digitar um e-mail da pessoa que eu quero que ela edite esse arquivo, certo? Aqui, pessoal, nesse caso, esse e-mail tem que ser um e-mail do Gmail, tá? Para a pessoa poder editar, visualizar isso. Porque a pessoa precisa ter também um Google Drive. Então, eu vou botar, por exemplo, um outro e-mail que eu tenho aqui. Tá bom? Posso botar um comentário? Fulano, estou mandando para você o arquivo, para você compartilhar. Aqui do lado, onde tem o lápis, fiquem sempre atentos, tá? Toda vez que vocês verem um lapisinho assim, em um canto de algum campo, saiba que esse lápis significa sempre edição, tá? Esse lápis sempre significa edição. E aí que eu vou dar o poder para essa pessoa. Se ela vai poder editar o arquivo, não quero que ela edite, só quero é uma planilha, por exemplo, de finanças da minha empresa, só quero que o pessoal acompanhe, ou só quero que o pessoal veja, então vai ser só ver. O pessoal só vai poder ver, aí fica o olhinho, entendeu? Mas eu quero que a pessoa comente também essa planilha, então é só comentar. A pessoa só vai ter como comentar, mas não como mexer. Agora, eu quero que a pessoa mexa, que a pessoa coloque, que o outro professor coloque também as notas, que o outro colega meu da faculdade termine o trabalho. A parte eu já fiz, agora ele vai terminar. Então aqui é editar, tá bom? E enviar. Aí vai chegar o convite lá para a pessoa vai abrir o convite no e-mail dela e já vai conseguir acessar esse arquivo, tá bom? Lembrando que o arquivo ele vai ficar sempre no seu, não no da pessoa, tá bom? Então se você excluir esse arquivo, por exemplo, a pessoa não vai conseguir mais ter acesso. Agora, Gabriel, teria como compartilhar uma pasta inteira e todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, eu também, a pessoa também poder editar, em vez de compartilhar arquivo um por um, eu compartilhar a pasta inteira? Tem sim. É só você fazer a mesma coisa, volta sempre aqui em cima, clica com o botão direito e o mesmo passo, compartilhar. Nesse caso, compartilharia a pasta inteira, a pasta Gabriel, né? Se eu quisesse qualquer arquivo que eu colocar dentro da pasta Gabriel, ele vai estar compartilhado com todo mundo que eu compartilhei a pasta Gabriel, tá bom? Porque eu compartilhei a pasta inteira. Então, qualquer arquivo que eu jogar para dentro de Gabriel, automaticamente ele vai estar compartilhado, já que essa pasta que eu estou colocando no arquivo é compartilhada, tá bom?
O Google Drive, pessoal, ele tem muitas outras funções, mas essas são algumas funções básicas para que vocês já comecem a trabalhar com o Google Drive, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, quem tem meu contato, estou à disposição, pode comentar também aqui no vídeo. E também, basicamente, usando o Google Drive, você vai aprender outras ferramentas bacanas, tá bom? Mas a partir dessas aí, já vai ser bem útil, tá? Quero sair daqui, é só eu clicar, sair da minha conta, se você estiver usando um computador de fora da sua casa, e tá tudo resolvido. Tá bom, pessoal? Então, basicamente a nossa aula ela vai falou hoje, né, sobre esse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, eu tenho aqui o meu e-mail, tá bom? É só chamarem, pode chamar no WhatsApp, estou aí à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.